Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor, Libertador Jesus de Nazaré. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele, Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de escrever aí no nosso grupo, na nossa página. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja, nem casa espírita. Nós somos um grupo ecumênico. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que nós encontramos, únicos ensinamentos, que não tem preconceito, não tem separação. É isso a ética, o ensinamento de nosso Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos estudando vida além da vida. Nós estamos estudando os livros do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele nos legou com uma coletânea de 13 livros didáticos, contando para nós o mundo espiritual, a vida depois da vida. O primeiro livro é o Nosso Lar. Nós começamos pelo Nosso Lar. Hoje nós já estamos gravando o capítulo 47, que é o retorno da nossa irmã Laura. No capítulo 46, André Luiz tem o seu último encontro no Nosso Lar com a sua mãe, que se prepara para o retorno ao corpo físico, numa missão de ajudar o seu pai e as duas entidades femininas que obsediam ele no umbral. A solução que ela encontrou era que ela reencarnasse novamente no corpo físico, aceitasse ele como esposo e, futuramente, as duas entidades veria como sua filha e ela poderia educá-lo na doutrina do Evangelho de Jesus. André Luiz estava meio chateado ainda, porque ele mesmo pensava de uma outra maneira. Enquanto alguém disse para ele: André, você vai hoje na despedida da madrona Laura? Aí ele disse: é mesmo, rapaz, eu vou. E logo mais ele foi à casa de Lisa. Estava uma grande movimentação. Os vizinhos, os conhecidos, tudo vieram para abraçar, despedir dela e dar um desejo de felicidade, que tudo dará certo, animar ela. A gente via nela aquela pessoa sábia, mas percebia na sua maneira de pensar, de olhar, na sua voz, que havia um pouco de medo.
Porque, irmãos e irmãs, a gente se preocupa com o desencarne, mas por falta de conhecimento. O desencarno é a libertação do corpo. A reencarnação é a vinda à prisão. Isso é o medo. Mesmo que tenha bastante conhecimento, sempre tem uma preocupação. André Luiz abraçou, cumprimentou e ela agradeceu pela visita dele. E André Luiz percebe que um dos seus ministros, o Genésio, estava lá aconselhando ela. E ela então disse a ele: dentro de 2 dias eu irei para o Ministério da Reencarnação. Então Genésio disse: não se preocupa, minha irmã, tudo vai dar certo. Ainda hoje eu fiquei sabendo que a veneranda mandou um parecer para os irmãos do Instituto da Reencarnação para fazer o possível para dar a você um corpo que possa te ajudar a você. E nós, mais 1 milhão de habitantes do nosso lar, vai estar sempre te ajudando, sempre vibrando por você. Não tenha medo. Ah, meu irmão, eu penso porque a ferida ainda tem cicatriz. Numa enfermidade que apenas um ranhão, tudo pode voltar novamente. Pelo jeito da voz da nossa irmã, da preocupação, na encarnação anterior, a nossa irmã deve ter desencarnado com uma doença no sangue, né? Que deu esse problema para ela. Mas essa dor, esse sofrimento, ajudou ela a evoluir. E ele disse: irmã, nós devemos pensar na luz, nunca devemos pensar, falar sobre a sombra, sobre os obsessores, porque os inimigos contrários, quando nós falamos dele, nós estamos testemunhando, nós estamos pregando ele. Lembra, irmão, da palavra que André Luiz disse para nós? Em vez de nós gastarmos energia pensando em lutar contra o mal, vamos gastar a nossa energia para permanecer na luz. Então, André Luiz percebia nela um desconforto. E ela disse: André, agora a Tereza, a minha irmã, já está aqui, Lisa já está recuperada, então agora eu peço a vocês e aos meus filhos que não esqueçam de mim, esteja sempre vibrando por mim. Eu vou precisar de muita energia, muita força, porque a caminhada no corpo físico é difícil, né? Porque o problema da reencarnação, o problema da viagem no corpo físico é o egoísmo, é o orgulho. Porque quando nós fazemos um planejamento, quando nós chegamos aqui, adentramos no corpo físico, sentimos a emoção do egoísmo, o sentimento do orgulho, aí começa a gerar o preconceito. Essa é a derrota, é o caminho de passo largo para o abismo. Aí ela disse: André, eu convido você. Então André percebia que as pessoas cumprimentavam ela, desejavam as boas-vindas para ela, né? E depois ia embora, ia ficando só os mais chegados. Então, quando já no final, já
já a noite já ia alta, né? Ela disse: André, amanhã à noite o nosso irmão o, es- vai na terra buscar, vai trazer o meu esposo na hora que ele estiver dormindo para nós ter um encontro. Eu convido você para estar conosco. Você percebe? O plano espiritual vai lá, vem na terra. Na hora da a criança estiver dormindo, ele vai retirar o corpo, o espírito do corpo, levar até o nosso lado. E lá eles ter o primeiro encontro. Aí depois o outro encontro será na terra, já reencarnados os dois. Essa é o retorno da nossa irmã Laura. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês percebem nessa lição que nós estudamos que para a chegada da irmã Teresa, aquela que estava no corpo físico na Terra, em estado terminal de uma doença de tuberculose, eles preparavam a festa, a chegada dela com festa. André Luiz diz que até as flores estavam mais vivas, mais perfumadas. Era uma festa, uma alegria. Percebe a diferença? Quando nós desencarnamos no mundo espiritual, eles riem, eles ficam felizes, eles festejam. Quando desencarnam na Terra, todo mundo chora, né? Então é aquele negócio. Quando o bebê nasce, ele chora. Quando ele desencarna, ele sorri do outro lado da vida, porque é o dia da libertação. Não tenha medo da morte. A morte não existe. O Mestre Jesus, ele provou para nós, quando ele materializou a Madalena e aos discípulos, e disse para que nós não tenhamos medo, que ele nunca nos deixará só, nunca nos deixará desamparado. Ele estará sempre conosco. Meu irmão, não acredita na igreja que disse, que prega, que afirma que ele foi embora há mais de 3.000 anos e não voltou, mas que um dia vai voltar. Isso é mentira. O Senhor Jesus é fiel à sua palavra. O Senhor Jesus, ele saiu de manhã, ao nascer do sol, no domingo de Páscoa. Quando foi logo à noite, ele já estava de volta e nunca mais voltou. Agora ele está não visível aos nossos olhos, mas no mundo espiritual. A última profecia, porque ele falou 3 profecias. Um pouco de tempo, o mundo e vocês não me verão. Outro pouco de tempo, todos os olhos me verão. Veja que mais de 500 pessoas viram Jesus materializado. Quando ele aparecia na praia, todo mundo via, até aqueles que eram contra ele. Aí a última profecia dele, ele disse: olha, de hora em diante, o mundo não mais me verá, só vocês. Aquele que estiver enquadrado nos meus ensinamentos, o ensinamento do Evangelho. Portanto, minha irmã, por que Jesus falou por 2 vezes que ele não veio julgar o mundo nem condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo? Ele veio nos libertar da igreja, da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. No capítulo 3, no capítulo 16, ele fala para o sacerdote: eu não vim julgar o mundo e nem condenar o mundo, eu vim salvar o homem da igreja, da lei que a igreja inventou. E ele disse na sua última profecia: o mundo não mais me verá. Porque a igreja prega que Jesus vai vir, todos os olhos verão. Você acredita na igreja ou acredita em Jesus? Ele disse que o mundo não mais verá ele. Mas aquele que estiver enquadrado no teu evangelho pode ver. E que ele nunca nos deixou órfãos e nunca nos deixará. Ele já está no nosso meio. Ele disse à samaritana que o mundo espiritual está entre nós. E que da hora em diante,
Nós não precisava mais da igreja, da religião, nem da política. Lembra o que ele disse aos apóstolos? Quando quiserem falar com o nosso Pai, entra no teu aposento. Jesus não mandou ir para a igreja, não mandou ir para a casa espírita, não. A igreja continua com o dogma da igreja. Fora da igreja não há salvação. É fora da caridade. Meu irmão, não é a igreja, não é a religião que é a libertação. A libertação é o evangelho de Jesus. A igreja, os nossos irmãos chamados evangélico-protestantes, não são nem evangélicos nem protestantes, porque eles não seguem a Jesus e nem pregam o evangelho. Eles não pregam Jesus. Eles pregam a lei de Moisés e pregam os dogmas da igreja católica. Os 4, você quer saber mais? Nos procura. Nós vamos provar para você que o inferno eterno não existe, que eles afirmam que quem não obedecer à igreja vai para o inferno eterno. O céu único que a igreja inventou, nós mostramos, provamos dentro do evangelho que o próprio Jesus testifica que não existe um céu só, não existe muitas moradas na casa do Pai. A igreja pega que a Bíblia é a verdade. O Senhor Jesus, por 3 vezes, ele declara que a Bíblia não é a verdade é o seu evangelho, que ele trouxe lá do Pai, que está lá em cima, do Pai. E a reencarnação, que a igreja prega ao contrário, faz tudo para diminuir, para distorcer o ensinamento da reencarnação, foi a igreja católica que tirou. A igreja tem poder de mudar as leis universal, a lei de Deus. A reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. A igreja, essa que tirou a reencarnação, os ensinamentos da reencarnação da Bíblia, é a mesma que pregou que a Terra era quadrada durante 6 séculos. A Terra ficou quadrada mesmo, continua redonda até o dia de hoje. Portanto, aceite Jesus, estuda Jesus, viva Jesus. Porque a letra mata mesmo, mas o Espírito vivifica. Venha conhecer-nos. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista. Eu sou um administrador deste grupo. Nós estamos de portas abertas, de braços abertos, para nós sentarmos e estudar o evangelho. Não é trazer religião, não é discutir religião, é estudar o evangelho de Jesus. Lembra da palavra? Nós não precisamos lutar contra o mal, não. Nós devemos gastar a nossa energia para andar dentro do evangelho. Ler o último livro do Apocalipse, a última profecia. No final do 3º milênio, João contempla todas as igrejas com as portas fechadas. Inclusive a sua vai estar com a porta fechada. Tenha cuidado. Aceita Jesus realmente. Não esse Jesus da igreja, que é um atrapalhão, né? É um Jesus irresponsável que foi embora há mais de 3.000 anos, deixou nós nesse problema difícil e nunca mais voltou. Mas o Jesus verdadeiro nunca foi embora. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.